Jussara Soares, é uma visão completamente diferente de tudo que a gente viu até agora no Supremo Tribunal Federal. Falar que a minuta do golpe era apenas uma cogitação e o ministro no seu voto disse: cogitação não é crime. Exatamente, vai completamente contrário ao que diz o ministro relator Alexandre de Moraes, e ele vai elencando vários fatos para minimizar essas provas que foram apontadas pela Procuradoria-Geral da República. Em outro momento, ele diverge também sobre esses documentos, inclusive sobre as reuniões, em reuniões que teria sido discutida essa minuta golpista, que essas reuniões foram confirmadas pelo então general, que na época era general do Exército, Freire Gomes, outras reuniões também confirmadas pelo brigadeiro Batista Júnior, que era comandante da Força Aérea Brasileira. E é interessante isso porque os comandantes e também o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio, que também é um dos réus e Fux está votando agora sobre ele, eles confirmam que existiam essas reuniões, que Bolsonaro tratou de medidas de exceção, seja minuta de golpe, seja seja estado de sítio ou estado de defesa, ou até mesmo uma GLO. Além da própria delação de Mauro Cid, há a confirmação de testemunhas e de outros réus de que houve essa discussão. Só que o que diz Fux? Fux diz que não, que isso não é um crime, que essa cogitação, que isso não é suficiente para condenar. Então, é nisso que Fux acaba se concentrando para rebater, confrontar justamente o que foi apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes, confirmado também pelo ministro Flávio Dino, que já votou ontem, e possivelmente ele vai ficar isolado nessa posição dele, Márcio, porque a partir de amanhã, votam a ministra Carmen Lúcia e depois, em seguida, o ministro Cristiano Zanin. Então, como a gente estava dizendo, as defesas saem vitoriosas, porque ganham um argumento de que Fux não está com os outros ministros, que ele fez um voto independente. Então, eles acabam usando isso para poder reforçar esse discurso político, enfim. Agora, por outro lado, é importante a gente destacar também que esse posicionamento divergente de Fux também é apontado como uma prova de que se trata de um julgamento independente, que não há uma condenação pré-articulada, combinada com todos os ministros. E aí eu cito porque, além do próprio voto tão divergente e superando as expectativas das defesas, além do voto de Fux, até mesmo ontem o ministro Flávio Dino, ele indicou uma divergência pequena, claro, em relação ao ministro relator Alexandre de Moraes, quando ele vota pela condenação de todos os 8 réus desse núcleo crucial, mas, por outro lado, ele indica que 3 réus, pelo menos, podem ter uma pena menor, porque ele diz, é preciso separar aqueles que tiveram uma menor participação ou tiveram uma participação de menor importância. Então, esse voto do ministro Fux, ele é olhado de vários pontos. Um deles, principalmente por integrantes da corte, lembrando também que surpreende, inclusive, os colegas do ministro Fux também foram surpreendidos por esse voto, mas também indica uma independência da corte.